Fala pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Matheus Vicente e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma API para osserizar imagens com Tesseract OCR. Bacana, né? Antes de mais nada, só para contar um pouco do meu repertório, eu sou desenvolvedor Delphi desde os meus 17 anos. Atualmente trabalho na Fiorire Software, empresa que atua na área de gestão pública, e esse ano consegui conquistar minha certificação de Delphi Developer. Também venho participando de alguns eventos da comunidade para compartilhar conhecimento. E bom, pessoal, se tem uma coisa que a gente precisa fazer antes de partir para o código, é entender o mínimo possível da tecnologia que estamos utilizando. Porque afinal, o que seria esse Tesseract OCR, né? Ele nada mais é do que uma engine desenvolvida para processar imagens. É uma ferramenta própria para isso. É totalmente open source, você encontra no GitHub, e o mais sensacional é que ela suporta mais de 100 linguagens, ou seja, você pode utilizar uma imagem em inglês, português, alemão, o que for, ela vai extrair o texto normal. Só que para isso é preciso você utilizar o que chamamos de train datas, né? Os testadas. São arquivos treinados para ajudar a engine a osserizar uma imagem em determinada linguagem. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa engine, né, eu abri aqui o GitHub deles. Então a gente tem aqui o Tesseract OCR, onde conta com 3 repositórios principais, né? O Tesseract em si, que vai ser a nossa engine, né? Veja só, é um projeto bem famoso, com mais de 37 mil estrelas, né? Mais de 7 mil forks, então tá aí bastante tempo. E aí aqui na documentação você vai encontrar contando um pouco sobre a história do projeto, sobre qual que é o seu propósito e tudo mais, né? E a gente também vê aqui, ó, ele é feito em C++, muito importante isso, né? Se a gente voltar aqui no GitHub do Tesseract OCR, ele vai ter aqui mais 2 repositórios que seria para os testadas, né? Se a gente abrir, vai ver que já tem os arquivos prontos para cada linguagem que você vai usar. Ou seja, a gente vai osserizar alguma imagem em português, no nosso caso. Então a gente vai vir aqui nesse repositório do testdata, pesquisar o arquivo treinado para português, já vamos localizar aqui, por exemplo, ó, por de português, train data. E a gente vai baixar esse arquivo e utilizar ele junto com a engine. Por quê? Porque esse arquivo já vai instruir a engine a entender aquela osserização na linguagem portuguesa. Ou no caso a brasileira aqui também, né? Que seja. Então aqui tem todos os arquivos que já estão treinados. E você pode treinar mais arquivos de outras linguagens para ele poder interpretar. Bacana? E como que a gente usaria essa engine, essa lib dentro do Delphi? Bom, pessoal, o Tesseract ele é muito famoso, só que ele é desenvolvido em C++. Porém, se você for pesquisar, vai existir vários wrappers, né? Vários facilitadores ali para integrar com ele em outras linguagens, como por exemplo no Python ou em Go, em várias outras linguagens para você integrar ali o seu com o Tesseract. E em Delphi a gente também tem um. Eu vou abrir aqui o GitHub dele, que seria esse Tesseract OCR4. Ele foi desenvolvido, né, para a gente poder utilizar dentro do Delphi e integrar com a engine do Tesseract. Então a gente vai baixar ali a engine, né, o nosso arquivo treinado, e fazer as chamadas utilizando esse carinha aqui dentro do Delphi, né? Então como que ele funciona? Você vai baixar esse código fonte e ele já vai falar aqui para você, ó, os requisitos. Você baixa, né, clona o repositório. Você vai ter que obter aqui os seus arquivos train datas, no caso. A gente vai usar o português, eu já vou ter baixado ali. Ele pede, muito importante, para você descompactar essas DLLs que vão estar compactadas aqui no lib Tesseractor Master. Eu vou mostrar isso daqui com calma depois para vocês, viu? Ele também consta aqui como obrigatoriedade. Você tem instalado na sua máquina o Microsoft Visual C++ 2017 ou superior, no caso, né? Ele fala aqui que você tem que ter instalado no seu computador essa versão. Aí aqui ele tem algumas recomendações para Linux, né? Ele também fala aqui sobre alguma configuração que você pode fazer dentro do seu código fonte, né? Aqui na verdade que ele fala para você baixar o seu test datas. E aí ele fala já dos exemplos, alguma coisa. Vamos ver isso com calma lá, baixando o código fonte. Então a gente vai usar esse carinha aqui dentro da nossa API para poder conversar com o Tesseract, né? Ele vai ter ali alguns comandos para a gente poder usar. Então eu vou baixar o código fonte dele aqui.
Porque nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam e conheçam esse projeto para depois a gente pegar ele e colocar lá dentro de uma API do Horse, né? Vou copiar aqui o link dele no GitHub, vou abrir aqui uma pastinha onde eu vou já depois criar a nossa APIzinha. Abrir um prompt aqui do Git, deixa eu aumentar a letra para vocês enxergar. Eu vou dar um git clone, colar aqui, ele vai baixar o projetinho para mim, né? Vamos esperar aqui carregar. 60%. 93%. Minha internet não está muito boa hoje. Beleza, baixou aqui. E agora eu vou vir aqui nele, ó. Veja só, ele já tem aqui uma pasta de exemplos, que tem alguns projetos no Delphi. Então vamos lá para o nosso Delphi para poder abrir esses exemplos e dar uma analisada no que está acontecendo aqui. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu Delphi aberto, né? Já abri também o projetinho lá, o Project Group dele, que tem 3 exemplos. E a gente vai executar aqui, mas só que vai dar um erro. Eu quero que aconteça esse erro. Ó. Ele está falando aqui, Tesseract Library não foi carregado. Eu não consegui carregar a biblioteca do Tesseract. Mas por que isso aconteceu, né? Ele até executou aqui. Se a gente voltar lá para a documentação do projetinho no GitHub, ele fala aqui, ó. Deixa eu só encontrar. Que você tem aqui, ó, que descompactar as DLLs na pastinha bin, né, do exemplo. Tá localizado aqui lib/tesseract-ocr master.zip. Então a gente vai lá na pasta que a gente baixou o projeto, ó. Baixei aqui dentro. Ele tem aqui a pastinha do exemplo e olha só, tem a pastinha lib. Se a gente entrar dentro dela, vai poder extrair aqui, ó. Então tem todas essas DLLs aqui que são as libs do Tesseract, né? Ela vai ter que estar junto com o nosso executável, ou se a gente for publicar uma DLL no IS ou algum servidor no Apache, ele vai ter que estar junto ali onde a gente for publicar isso. Eu vou copiar aqui, né? Todos esses arquivos que são descompactou. E na questão do exemplo dele, ele está gerando um executável aqui dentro dessa pastinha bin, né? Olha só, Delphi VCL Image, ele está gerando um executável aqui. Então, eu vou colar toda essa libzinha aqui. Além das DLL, ele fala também sobre o test data. Ó. Aqui está vazio essa pasta. O que seria esse test data? É a questão da linguagem treinada que eu falei para vocês. Então, a gente vai querer serializar uma imagem em português, em inglês. Entra lá no GitHub do Tesseract OCR, baixa um pacote de arquivo de linguagem treinada já pronto, e coloca ele aqui. Na hora que você for usar a lib do Tesseract, você aponta para esse diretório. Fala assim, ó, eu quero que você use a linguagem treinada que está nesse diretório. Vamos fazer isso. Eu voltei aqui para o GitHub do Tesseract OCR para a gente poder baixar o nosso arquivo testdata, né? Eu vou entrar aqui nesse repositório testdata best, né? Porque em teoria seria o mais atual. Vou procurar aqui, no nosso caso, o arquivo .trainedata para português. Então ele vai ter aqui, ó, por.trainedata. Vou entrar aqui nele, né? E ele vai ter um botão aqui, ó, download. Você vai clicar e baixar esse arquivinho. Esse arquivo também vai ter que ir junto com o seu servidor, né? Com a sua API. Então ele já baixou aqui para mim. Vou entrar. Vou lá na minha pastinha de downloads, né? Vou acessar aqui. Está aqui o nosso arquivinho. Vou recortar ele, voltar lá. Então aqui é o projeto que a gente baixou. Na pastinha bin, a gente já descompactou aqui a library do Tesseract, como que ele pediu. E aqui na pastinha testdata, a gente vai colar o arquivo que acabou de baixar. Beleza? Agora aqui, pessoal, já voltando para o nosso exemplo, vamos executar ele de novo, né? Configuramos tudo lá nos diretórios. Vou clicar aqui para rodar o projeto. E veja que ele deu outro erro, só que agora mudou, né? Erro Lord Tesseract Data, né? Tesseract Data é a linguagem lá, é o arquivo trainedata que a gente baixou. Deu algum erro na hora de carregar ele. Vamos entender o porquê, né? Se a gente vir nesse formulário aqui, no evento onCreate dele, lembrando, esse daqui é o exemplo do programinha, do wrapper, né? Da lib que a gente vai usar em Delphi para poder integrar com o Tesseract. Esse aqui é só o exemplo dele. Se a gente vir aqui no Form Create, a gente consegue já entender algumas coisas, né? Vamos lá. Aqui nesse primeiro trecho de código, ele só está setando algumas variáveis e alguns valores padrões, né, na tela. E aí aqui já começa a utilizar a library dele em Delphi para conversar com o Tesseract.
Então ele cria uma instância, né, dessa library dele, define aqui alguns métodos para ser executado, alguns eventos, né, na hora que iniciar a alcerização, na hora que dá um progress, né, na alcerização e na hora que terminar a alcerização. Então até agora ele só fez isso. E aqui, no segundo caso, ele tenta inicializar o arquivo de trainee, né? Ele manda o Tesseract carregar aquele arquivo de trainee data que a gente baixou. E aí é muito importante, nessa procedura de inicialização, o primeiro parâmetro que ele está passando aqui é o diretório. Veja só, ele só está passando aqui desdata, né? E aqui está concatenando com um path delimitador, porque se for Linux aqui, ele inverte, enfim. Ele está passando só esse diretório. No nosso caso aqui, vamos copiar todo o diretório que a gente tem e colar aqui da onde está o nosso arquivinho de testdata lá. Então eu vou colar aqui, né? Porque às vezes não é o mesmo diretório dele. E outro detalhe muito importante, o segundo parâmetro aqui é para informar qual que é a linguagem desse arquivo, né, de trainee. Aqui ele está colocando em inglês, né? Provavelmente a pessoa que desenvolveu esse projeto é um americano ou fala, tem a linguagem principal ali como o inglês. No nosso caso, a gente baixou o arquivo de português, por isso a gente vai ter que mudar aqui essa combinação eng e colocar por, né? Esse prefixo aqui, vamos utilizar o por, que é para indicar que é o português. Agora sim, a gente executa aqui novamente o nosso projeto, né? Vamos ver, e olha só, ele já carregou, ele já não deu mais nenhum erro. Vamos explorar agora o que tem nesse exemplo aqui para a gente fazer. Nesse primeiro momento, só para a gente entender aqui, né? Eu tenho uma imagem que eu baixei, bem simples, para a gente não perder tempo com o processamento de oscilização, porque dependendo da imagem leva um pouquinho de tempo, né? Então eu baixei uma imagem simples aqui e fácil, né? Veja só, estou visualizando ela aqui, né? Vou voltar então lá para o meu Delphi e pegar a minha aplicação. E aí aqui ele fala, né, para você abrir essa imagem. Vou abrir, né? Ele carregou aqui a imagem para mim. E nesse exemplo desktop dele, ele colocou para você ter que selecionar a parte da imagem que você quer alcerizar, né? Então percebe que quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele fica com um sinalzinho de mais, que é porque eu tenho que clicar e arrastar aqui para informar qual que é a parte da imagem que a gente vai alcerizar. Lógico, pessoal, lá na API a gente não vai ter que fazer isso, porque não tem parte visual. A gente vai pedir para alcerizar a imagem como um todo. E aí aqui outra parte importante, né, é que ele fala o modo de alcerização que você quer executar. E aí existem várias opções, você vai ter que analisar uma a uma para ver qual se encaixa. Alguma diz que você quer uma alcerização mais performática, outra que você quer uma alcerização que extraia o máximo de texto possível, não importe a direção, não importe o que seja. Então aqui você tem vários modos para alcerizar. Eu vou deixar esse daqui automático page mesmo, primeiro, né? E vou clicar aqui em Recognize para oscerizar essa imagem. Olha só como foi bem rápido. Ele já carregou aqui para a gente um memo. Ó. Eu vou apagar o texto para vocês verem que não estava digitado, né? Vou apagar e mandar Recognize de novo, né? E ele já carregou aqui para a gente. Ó. O texto a gente pode copiar, pode escrever, mudar aqui. Então ele já carregou o texto da imagem, né? Aí ele tem mais alguns recursos aqui, né? De HOCR. Ele pegou aqui e montou um pedaço HTML para a gente poder ver. Ele tem também aqui, isso daqui é bem legal, né? Questão do layout, né? Que você consegue analisar trecho por trecho que ele oscerizou. Então ele oscerizou aqui a palavra João, aí ele fala para você, ó, eu dou 92% de certeza de que essa palavra é João, na linguagem de português. Ele oscerizou aqui, recebeu também 92% de certeza que eu estou certo, né? Se a gente for vendo, ó, 91, 92, 92, está nessa média, então. Conseguiu oscerizar o texto 100%, né? Mas ele fala aqui, 92. Você seleciona aqui também, né? Tá piscando bastante, né? Ele carregou aqui no lado pra gente, ó, cada palavrinha que ele conseguiu oscerizar. Então é bem bacana esse exemplo. Então eu aconselho, antes da gente usar essa lib aqui em Delphi para colocar na nossa API, baixa o fonte lá no GitHub, dá uma analisada no exemplo, dá uma explorada, porque vai ter muita coisa bacana aqui que a gente pode pegar. No nosso caso, vamos utilizar essa função básica, pegar a imagem e oscerizar ela. Então a gente já viu aqui no código, né, que no create o que ele faz mais ou menos, e lá na API agora eu vou mostrar o que a gente faz, né, e o que ele fez aqui no caso do botão
recognize, né? É o que eu vou fazer por trás lá e a gente vai ver. Então já vou fechar aqui o exemplo dele e vamos começar a construir a nossa API para auxiliar tudo. E só para continuar, pessoal, eu gostaria de deixar aqui uma opinião, né, um ponto de vista meu, do porquê é interessante ter essa API de serialização. A gente viu aqui um exemplo dele em desktop, né, um exe aqui, um VCL purão. E aí você simplesmente poderia pegar esse código, né, essa ideia, e talvez colocar ali num RP seu ou em algum processo seu, dentro do seu executável mesmo, sem precisar soltar isso numa API. Funcionaria. A questão é a seguinte, vocês viram que a configuração ela é um pouco grande para você poder osserizar esses arquivos. Você precisa ali de um conjunto de DLLs muito grande, né? Se eu não me engano são 8 ou 10. Você precisa desse arquivo train data, que não é muito pequeno, e ele requisitou lá também a instalação do Microsoft Studio C++, na versão 2007 para cima, né? E aí isso já é um problema muito grande, porque você vai ter que instalar esse programa de terceiro lá no terminal do seu cliente, se você for colocar isso no seu executável, né? E ele requisita da versão 17 para cima. Se você estiver trabalhando talvez com Windows XP ali da vida, um Windows 7 ainda no seu cliente, você já não vai conseguir ter esse recurso. Então você tendo na API, você resolve todos esses problemas. E ajuda muito na questão de distribuição. Até porque você vai ter que levar e carregar essas DLL, esse arquivo trainee, instalar isso em uma vez só. Ou ainda o melhor dos mundos possíveis, né? Se você conseguir praticar isso, é encapsular tudo isso dentro de uma imagem Docker, né? Que aí se funcionou na tua máquina, vai funcionar em qualquer lugar. É só subir a imagem Docker no seu servidor ou no servidor do seu cliente, da nuvem, onde você for instalar, e já vai estar ali tudo configurado para você, né? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos abrir aqui a nossa aplicação do Horse e começar a codificar, né? Eu já estou aqui com o meu Delphi aberto, né? Criei a minha aplicação console. E antes da gente poder começar a codificar aqui, vamos lá na pastinha onde eu salvei o projeto, né? Vou abrir ela aqui. E vamos instalar todos os componentes que a gente precisa para poder rodar esse exemplo, essa nossa APIzinha. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e vou instalar esses componentes utilizando o boss. Então primeiro de tudo vou ter que dar aqui um boss init, preencher as informações que ele vai pedir para mim, né? E agora eu vou instalar o primeiro de todos, né? Que é o Horse, que é onde a gente vai executar a nossa API. Então eu vou dar um boss install Horse. Ele vai instalar aqui para mim, beleza. O segundo componente que a gente precisa instalar é um middleware do Horse, que se chama Horse Octet String. Por que a gente vai ter que instalar esse middleware? Porque com ele a gente vai receber o arquivo na hora que for enviado para o nosso servidor e converter para um string dentro do código, né? E é esse string que a gente vai passar para a lib do Tesseract osserizar. Então é por isso que é preciso instalar esse middleware, né? Eu tenho aqui já aberto, deixa eu vir aqui, a página do middleware no Horse, né? Octet String, então ele já tem aqui o comando como que instala usando o boss, vou copiar. E ele aqui até tem uns exemplos de como usa e tudo mais. A gente não precisa disso agora. Então vamos lá, vou voltar aqui, né? Na verdade já copiei o comando todo, só dar um Ctrl V, já coloquei o comandinho para mim e dá um install. Beleza, já instalamos o Horse, já instalamos o middleware Horse Octet String e agora a gente precisa instalar o terceiro e último componente, que é o Tesseract OCR, mas para o Delphi, né? E aí seria aquele link lá no GitHub que eu mostrei para vocês, que tem todos os fontes. Porém, pessoal, agora vai entrar uma questão muito importante que eu quero falar. A gente não vai usar aquele link para instalar pelo seguinte motivo. Eu vou até abrir aqui no meu GitHub. Eu vou utilizar o meu fork, né? Eu fiz um fork daquele projeto. Então tem aqui. Eu vou utilizar ele porque o projeto original, ele tinha alguns débitos, né? Ele tinha alguns déficits, que era de não funcionar em aplicações multithreads. O conceito dele ali estava exclusivo para funcionar em alguma aplicação VCL. Então ele tinha uma variável global e trabalhava em cima daquela variável global e tudo mais. Para criar uma API onde você vai receber várias requisições, não se pode trabalhar com essa variável, né? Pode ser que você estivesse osserizando um arquivo A
e na hora que o usuário B enviasse o arquivo B dele, ele quebrasse a serialização do arquivo A. Então o código ali não estava bem adaptado para isso. O que eu fiz? Puxei um fork daquele projeto, né? Então pode ver até aqui que ele referencia o projeto original. Fiz um fork, adaptei ele para ele poder funcionar do jeito que eu preciso para o Horse aqui, para minha API, e mandei um pull request lá para o dono proprietário do projeto, né? E, inclusive no começo do vídeo eu dei os créditos a ele. Pode ser que até o dia que esse vídeo esteja sendo visto, o pull request ainda não tenha sido aceito. Então é por isso que eu aconselho, para evitar qualquer tipo de problema, pegar esse meu fork aqui que vai estar com esses ajustes. Então eu vou copiar aqui o link, né? Voltar para minha pasta, dar um boss install. E aí agora eu vou só remover aqui o HTTPS e ele vai instalar para mim o projeto do Tesseract OCR Pro Delphi, né? Ele vai demorar aqui para baixar um pouquinho, porque esse projeto ele já é um pouco maior, né? Ele baixou aqui. Vamos voltar para o Delphi, para o nosso projeto. Vai pedir para atualizar, porque ele teve alteração lá no DPRJ. Vou dar um sim. E beleza. Vamos só testar aqui. Fazer o uso da Unity do Horse e mandar compilar para ver se ele está ok. Ele compilou certinho. Como que a gente vai programar isso tudo? Bom, a ideia aqui do nosso exemplo é criar uma API que tenha um único método, um método POST, onde um usuário vai poder enviar um arquivo para essa nossa API. A gente vai pegar esse arquivo e tentar serializar, tentar descobrir se tem algum texto ali nele e devolver para o nosso cliente que pediu esse texto. Então vamos fazer isso. A gente não vai trabalhar aqui com conexão de banco de dados, nada disso, né? É apenas um exemplo didático para mostrar como aplicar essa serialização. E aí depois disso cabe a cada um abstrair e entender como incorporar isso dentro do seu sistema, dentro da sua regra de negócio. Então vamos aqui em File, New e Unity, né? Vou criar ela, já vou salvar aqui, né? Vamos só encontrar. Eu vou criar uma pastinha CRC, onde vai ficar todos os meus códigos. Vou criar uma pastinha de Providers, né? E vou dar um nome desse unit de providers.osserização. Por quê? Porque essa daqui vai ser a minha classe para osserizar arquivos, né? Vai ser uma classe bem simples, viu, pessoal? Vou criar aqui ela, vou dar um nome de tosserização. E ela vai ter uma única função pública. E vou chamar de osserizar. E aí ela vai receber um parâmetro de entrada. Quem é que vai ser esse parâmetro? Vai ser a nossa imagem. Porém, como ela vai estar vindo lá da nossa aplicação front-end que mandou pra gente, eu não vou ter essa imagem salva em nenhum lugar no meu servidor. Eu vou estar com ela em memória. Por isso eu vou criar aqui um parâmetro do tipo tMemoryString. E essa função ela vai retornar uma string. Por que uma string? É o texto que eu encontrei dentro dessa imagem. Vou mandar ele gerar aqui a função para mim, né? Ele está dando um erro na classe da MemoryString, não conseguiu encontrar. Isso porque a gente tem que fazer um uso aqui da Unity System.classes. Beleza? Certinho, então. E agora aqui vamos entrar com o uso da libzinha lá do Tesseract. Para isso a gente vai precisar adicionar uma Unity aqui na seção de Use, chamada Tesseract OCR. Faltou um T aqui, né? Beleza. E aí como que vai funcionar? A cada chamada aqui dessa nossa função de osserizar, a gente vai instanciar uma variável da classe Tesseract e aí a gente vai passar algumas configurações ali para ela e mandar osserizar. Nada mais do que isso. Então vamos criar aqui uma variável LTesseract. Que tipo é essa variável? É do tipo tTesseract OCR4, né? Que é a nossa classe aqui. Vamos instanciar ela, tTesseract.create, e aí logo aqui embaixo a gente remove ela de memória para evitar qualquer tipo de vazamento, né? Que não pode acontecer em qualquer servidor. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer aqui, pessoal, é inicializar a questão do trainee data. Para o Tesseract funcionar, ele tem que ter o arquivo de trainee com alguma linguagem, inglês, português, alemão, o que for, você tem 100 opções.
E a gente tem que mandar ele carregar esse pacote de trainee para dentro da engine. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Porque se isso não der certo, a gente não consegue fazer mais nada dentro dele, mas mais nada mesmo. Então como que a gente faz isso? Aí você pode analisar conforme estava lá no exemplo que ele mostrou e ir tentando adaptar aqui, né? Para a gente carregar o trainee, é preciso usar a função initialize. Ele vai pedir aqui 3 parâmetros. O datapath, o que vai ser o datapath? É o local onde está o seu arquivo. O alanguage vai ser o prefixo ali para indicar qual linguagem que você está trabalhando. Eu já vou colocar aqui por, né, porque a gente vai usar português. E aí aqui ele diz sobre o engine mode, né? Qual que é o engine mode que você vai usar do teu FCR? Por default, ele usa esse all in default. E eu vou deixar esse all in default mesmo, que é o que a gente vai usar. Tá, a questão aqui do diretório, é onde vai estar o nosso training data. Eu vou colocar aqui, pessoal, um diretório fixo, que é para a gente poder testar. Porém, quando você for usar essa aplicação aqui em produção, logicamente você vai ter que ter alguma configuração para poder indicar onde que está esse diretório, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Como além desse arquivo do trainee, a gente também vai precisar das DLL junto ali com o nosso servidor, eu vou vir aqui na aplicação, na pastinha do meu projeto, né? Vou voltar um nível, porque ele está junto com a pastinha do GitHub lá que a gente baixou e analisou os exemplos, né? Vou entrar aqui nele e ele tem essa pastinha bin. A pastinha bin, igual a gente fez agora há pouco, ela já está aqui com as DLL descompactadas, já tem o arquivo testado e tudo mais. Então eu vou copiar simplesmente essa pastinha, vou voltar aqui para a minha API e vou criar ela aqui dentro, né? Agora eu só vou remover esses 2 executáveis que a gente não precisa. Essa pastinha aqui de samples também não precisa, que ela só tem alguns arquivos ali de exemplo que o criador do componente já disponibilizou para a gente. E só vou deixar as DLL e o arquivo aqui de training data. Vou copiar o diretório aqui, que está esse training data, e só vou colar. Ele precisa terminar com barra, né? E aí a gente já fez a nossa inicialização. Só que como eu disse, se não der certo, ele não vai funcionar mais nada. Então já vamos garantir aqui, ó. Se eu não conseguir inicializar, vamos retornar um erro lá para o nosso cliente, né? Lógico que você vai tentar tratar, fazer algum log, alguma coisa na sua API mais robusta. Nesse exemplo simples, né, que nem vai cair aqui, nós só vamos colocar, não foi possível carregar os componentes do Tesseract, por exemplo, né, carregar a Liber do Tesseract, enfim. Então, se ele não conseguir, ele já vai dar um erro, já vai sair fora do nosso código e não vai ter problema nenhum. Ele está dando um erro aqui no exception, se eu não me engano, tem que fazer o uso da unit system.utils. Acho que era isso mesmo, deu certo. Então tá, aí agora a gente já carregou a nossa biblioteca, vamos poder começar a utilizar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é informar a imagem que a gente quer osserizar. E aí existe alguns overloads, né? Um overload que tinha é para você passar o diretório onde essa imagem está, se ela estiver salva em algum lugar no seu computador. E aí entra outro overload que foi eu que criei também. Inclusive esse overload ainda não foi aceito em um pull request que eu mandei para o projeto principal, que é para me mandar esse memory stream. Então, se você fazer a instalação direto do projeto principal, você não vai encontrar esse overload, que se chama setImage, mas é onde você vai passar um memory stream. Então, ele tem aqui um overload onde você passa um bitmap, um nome de arquivo, e tem isso aqui onde você passa um buffer também, né? E mais várias outras configurações. E tem o do memory_stream, que é o que a gente vai utilizar. Então a gente vai informar o nosso image. Depois disso, pessoal, é preciso configurar o page mode, que é a forma que você vai mandar ele tentar identificar as palavras dentro da imagem, né? Eu mostrei lá no projetinho de exemplo que existe uma pancada de opção. E aí você vai identificar conforme a sua necessidade. Ele tem uma opção lá que identifica menos texto de uma forma mais performática, né? Que ele leva menos tempo. Existe outra opção que você manda ele tentar extrair o máximo de texto possível. Logo, vai demorar um pouco mais. Enfim, cabe a você analisar e estudar cada opção que tem lá dentro do Enum. A gente vai configurar uma aqui para usar por default.
Como que a gente faz isso? ltesseract.pageSegMode, e aí ele vai pedir aqui um enumerado, né? Esse enumerado ele vai estar dentro de uma unit chamada tesseract.ocr.cap, né? A gente tem que fazer o uso dela aqui também, tesseract.ocr.cap. Aí é só colocar aqui, ó, pageSegMode. Ele já apareceu, né? Vamos usar essa segunda opção aqui, ó, PSM Auto OSD, que é o que a gente usou lá no nosso exemplo. Depois disso, é só a gente mandar aqui ele executar a oscilização, e a gente manda isso chamando aqui a funçãozinha recognize, né? Que seria o que ele mandou no botão. Aí tem dois parâmetros aqui muito importantes, viu? O primeiro dele, ele está perguntando se você quer usar thread para instanciar, para chamar essa função aqui, né? Se fosse uma aplicação desktop, um RP, igual o exemplo lá que ele fez, a gente deveria usar, inclusive, porque é demorado, vai travar, vai congelar a tua aplicação. Mas aqui a gente está dentro de uma API e a chamada que ocorreu para essa API já está dentro de uma thread. Então não faz sentido a gente mandar ele usar outra thread aqui. Por isso vamos mandar aqui um false para ele não utilizar. E esse segundo parâmetro aqui também foi eu que criei, ainda não tem no projeto principal, que se chama asilent, né? Que se você quer executar isso de forma silenciosa. Por quê? Porque essa função dentro dela, ela existe aquela questão lá do uso da variável global e também existe o uso de algumas alterações visuais, ele sincroniza alguns processos, enfim. E no caso aqui da nossa API, isso não pode acontecer. Por isso eu criei esse parâmetro asilent, por default é false, para eu não quebrar compatibilidade com quem já usava o projeto. E no caso da nossa API, a gente seta true, para ele funcionar de forma silenciosa. Depois que ele fez isso, ele já executou aqui a oscilização. A gente dá aqui um result igual ltesseract.utf8text. Ele vai retornar aqui para a gente o nosso teste. Bacana, pessoal. A gente criou uma classe aqui muito simples e agora é só fazer a chamada dela lá através de uma controller, através da declaração de alguma rota no nosso servidor. Então eu vou lá para o source do meu projeto, né? Vou apagar o código que a gente já tem e eu vou configurar tudo aqui nesse trecho de código. Porque eu não vou querer criar uma controller, a gente não tem aqui um recurso, é apenas um exemplo simples, né? A gente já fez o uso da unit do horse e a gente também vai precisar fazer o uso da unit do mirror do octetstring, que foi o que a gente instalou lá no começo. Vamos fazer aqui horse.octetstring. Fizemos o uso. Deu algum erro aqui, na verdade é octetstring. Aí. E agora a gente precisa falar para o horse usar ele. Então vamos dar um thorse.use. E aí é só passar aqui uma procedure anônima com a chamada octetstring. Beleza? Já estamos usando o mirror dele. Vamos criar aqui uma rota, a única rota do nosso servidor, da nossa API. Ela vai ser um post, né? Acho que faltou um end aqui, né? Ela vai ser um post. A rota vai se chamar /arquivos. E aqui a gente vai passar uma procedure para poder executar. Deixa eu só configurar ela aqui certinha. Os parâmetros default do horse, né? Trec, que seria o thorse request. O res. É sempre bom a gente praticar isso daqui. Tem os Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu também gosto de praticar desenhando esses parâmetros que a gente acaba entendendo e lembrando o que tem de fato. E o next aqui, que é um tproc, uma procedure anônima. Beleza? Então o que a gente vai fazer quando chamar essa nossa rota /arquivos? Vamos criar uma classe da nossa osserização ali e passar um arquivo para ela osserizar, que vai vir no nosso body. Vamos aqui fazer uma variável chamada losserização do tipo t osserização. Não precisa fazer o uso dela porque ela já está declarada aqui. Então a gente não tem que fazer o uso dessa unit. Vamos aqui fazer o create, né? tosserização.create. A gente já remove ela aqui de memória.
.free e a gente manda osserizar. Aí ele está pedindo um tMemoryString. Aonde que está esse memory string? Esse tMemoryString está no nosso rec.body como tMemoryString. O que está acontecendo aqui? A gente está pegando o body da nossa requisição e convertendo ele para um tMemoryString. Na verdade, ele já vai ser um tMemoryString, né? Só estamos aqui fazendo o uso do generics para passar ele para nossa osserização. Tá dando um erro aqui, deu o mesmo erro lá. A gente vai fazer o uso da unit system.classes, né? E aí ele já tá tudo certinho. Precisamos também dar uma resposta para o nosso front-end, para quem está requisitando isso. Vamos fazer tudo numa linha só. Vamos dar aqui um res.send e a gente passa o que retornar aqui da nossa osserização. Não vamos retornar um JSON, nada detalhado. Vamos simplesmente retornar o texto puro que a gente recebeu. E por fim, um thorse.listen na porta 9000. 9000 é a default. Para ele ficar ouvindo aqui. Vamos compilar para ver se não deu nenhum erro. Deu um erro aqui no send. Tá falando que não existe. É porque aqui, na verdade, é um thorse response, né? Request ao rec. Compilar novamente. Agora sim, deu tudo certo. Antes da gente executar, eu queria falar de um peguinha que tem aqui com o componente. Não é todo caso, mas eu já peguei algumas vezes comigo, que em modo debug acontece algumas exceções enquanto ele está osserizando. Isso não acontece em produção. Eu tenho um servidor publicado osserizando e tudo mais. Você não vai ter isso, apenas em debug. Inclusive, se você baixar o exemplo lá do projeto principal, você vai ver que ele já vem configurado como release, né? Então a gente vai configurar aqui o nosso também .release para não ter esses erros. Não é toda vez que acontece. Porém, algum momento em debug ele se perde ali e acaba estourando alguma exceção, alguma coisinha chatinha. Então você não consegue testar ele dessa forma. Vamos colocar release, não vai ter problema nenhum. Se você for publicar isso daqui em algum lugar, você vai ter que colocar em release, então não afeta em nada. Vou executar aqui no nosso servidor. E eu vou usar, deixa eu mandar aqui, e eu vou usar o Postman para a gente testar o envio desse arquivo. Então vamos lá, pessoal, vamos testar essa nossa API para ver se ela está funcionando, né? Estou aqui no Postman, criei aqui uma request com o verbo post. A gente está usando o nosso servidor localhost na porta 9000 e estou chamando a rota que foi criada, que seria /arquivos, né? E aqui no body eu escolhi a opção binary. O arquivo que eu vou enviar é o mesmo que a gente usou lá no nosso primeiro teste. Eu vou colocar ele aqui, ó. É esse bem simplesinho para a gente não demorar, não ter problema com nada. Então vou fechar aqui, vou aqui em Select File, vou selecionar ele já para mim. E teoricamente já estaria tudo pronto, porém existe um peguinho aqui também. Se a gente vir em Headers, vai ter aqui a opção de Headers escondidos, né? No caso ele escondeu 8 Headers, porque foi criado automaticamente pelo Postman, né? Tem um aqui muito importante, que é o Content Type, né? O Postman automaticamente identificou que o Content Type desse nosso body é image/png. Não está errado, o Postman está certo. E ele já vai mandar isso automático para a gente, para não ter que ficar digitando na mão. Porém, o middleware, isso é do Horse, viu? O middleware do Horse, do Octet String, ele só vai funcionar se você mandar um body com o content type chamado application/octet string. Um image/png também é um application/content string, então não vai ter problema. Só que a gente só precisa se atentar a isso daqui para ele não enviar de forma automática. Então, como que a gente faz para configurar no Postman? Seleciona aqui o content type, né? O header, cria outro aqui embaixo, ó. Desmarca esse automático que foi criado, só desmarcar que ele não vai ser enviado. Marca o que você criou e define um valor aqui para ele. Qual que é o valor? É o application/octet string. Bacana? Então aí você vai usar já esse novo header. Vou voltar aqui para a seção de body. Vamos mandar executar aqui para ver. E ele deu algum erro aqui.
Tesseract library is not load. Ah, tá. O que acontece? O nosso executável aqui da aplicação console, ele não está sendo executado lá dentro da pastinha bin, que é onde estão as DLLs, né? Então, por default, aqui ele está no diretório padrão do Delphi. Vamos aqui em Project Option, né? Ele vai carregar aqui pra gente. Aqui no Delphi Compiler, eu vou definir no Output Director, lá na pastinha bin que a gente colocou, ó, ele está aqui em Win32. Vamos colocar para o nosso exe ser gerado e consequentemente executado aqui dentro dessa pastinha bin, que é onde está as DLL do Tesseract, né? Agora sim, vamos executar. Ele vai pedir aqui de novo para permitir o acesso. Vamos voltar para o Postman, né? Mandar executar e... Tá, ele deu mais um erro aqui. Não foi possível carregar os componentes do Tesseract. Esse erro foi a gente que colocou para estourar, né? Deixa eu fechar aqui, então. Vamos analisar lá o nosso código para ver se tem alguma coisa errada. Não foi possível... Ah, tá. O que acontece? Aqui eu tô falando se inicializar, estoura o erro para mim. Na verdade, a gente tem que pôr um se não inicializar, né? Se não inicializar, se acontecer algum erro, por favor, estoura essa mensagem. No nosso caso, provavelmente deu certo. Então vamos mais uma vez, tomara que agora dê certo, executar a nossa aplicação, a nossa API. Vamos lá no Postman, dá um send e deu certo. Muito bem, olha só que legal. Vamos ver o que aconteceu, pessoal. Ele foi lá na nossa APIzinha, bateu na nossa rota, pegou o image que a gente mandou para ele, mandou para o Tesseract, ocerizou e devolveu o texto para a gente. O texto aí ele não tem muito a ver mesmo, é bem didático, né? bem simplesinho. É só para a gente mostrar, né, o que está acontecendo nesse processo todo. E agora, vamos fazer um teste diferente, né? Eu entrei aqui no Google Maps, fui lá na cidade onde eu moro e peguei uma placa da rodovia, né? Deixa eu mostrar aqui então para vocês. Então a gente tem essa foto aqui, ó. Veja que a qualidade dela já não é muito boa, mas eu me atentei para poder pegar o máximo possível ali das letras. Então vamos jogar essa imagem para nossa API e vamos ver se ela vai dar conta de ocerizar. Bacana? Então vou fechar aqui já, né? No mesmo Postman aqui, só vou desmarcar aqui o binário que a gente adicionou. Vou selecionar outro arquivo, dei o nome dessa imagem de rodovia e vou mandar ocerizar. Vamos ver aqui que ele... Olha só, ele já retornou aqui pra gente. Vamos analisar. Ele retornou aqui alguns caracteres inválidos, mas ele conseguiu identificar a palavra Fernandópolis certinho. Ele também identificou Votuporanga e inclusive identificou os 50 km aqui na frente. Também colocou aqui São José do Rio Preto, se perdeu um pouquinho aqui no final e trouxe alguns caracteres inválidos aqui mais atrás. Bacana, mas por que isso, pessoal? Porque o propósito, de repente, nessa situação, não seria eu ter o texto limpo e bonito formatado, né? É eu ter menções, eu ter parte desse texto e eu conseguir fazer consultas com isso. Vou dar um exemplo prático, né, de onde eu uso isso. Nós ocerizamos arquivos que provavelmente são escaneados, na maioria das vezes são arquivos escaneados, que o nosso programa, o nosso projeto simples ali de ocerização de PDF não pega. Então nós ocerizamos com o Tesseract e através das palavras ali que ele consegue recuperar, a gente consegue fazer alguma consulta no banco de dados. Então o usuário digita lá, ó, eu quero os PDF que tem a palavra Fernandópolis, eu quero as imagens que tem a palavra Fernandópolis. Então a gente usa com esse propósito. Aí ele consulta lá a partir do texto ocerizado e retorna para o usuário. Cabe a você analisar esse recurso, essa vantagem e poder aplicar ali no seu negócio. É bem bacana, viu? E eu acho que é isso, pessoal. Deu para mostrar ali de uma forma bem simples, né, a questão da ocerização. Existem alguns cuidados a serem tomados, porque é um processo pesado, então você tem que ver certinho como colocar isso no seu servidor para não comprometer outros recursos, de repente isolar ele em algum outro servidor ou ver alguma forma de escalar, porque é pesado. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, tem aqui os meus dados para contato.
Tem o meu link no GitHub, que é onde também vocês vão encontrar o meu projeto com as modificações que eu falei. E podem me perguntar, porque normalmente costuma dar bastante dúvida essa questão da osserização, viu? Obrigado e até a próxima.